veja lá, alguém aqui que está cuidando disso. Se a gente consegue contactar a Patrícia Nunes, porque ela é ativista, jornalista e presidente fundadora do Instituto Segunda Chance ao Humano e Não Humano. Está entrando? Estou, sim. Ah, beleza. Então, Patrícia Nunes, obrigado aqui por ter resistido até agora. Nada, que isso. E agora muito obrigada a todos. Vamos ouvi-la. Vamos ouvi-la, porque você é uma pessoa nacionalmente conhecida pelo seu ativismo e seguramente já trouxe várias sugestões ao longo da sua atividade, da sua militância, e seguramente também vai nos prestigiar com novos comentários sobre esse nosso código. Então, a palavra é sua, Patrícia Nunes, ativista, jornalista e presidente fundadora do Instituto Segunda Chance ao Humano e Não Humano. Muito obrigada a todos, muito obrigada, deputado Carlos Mink, muito obrigada ao deputado Marcelo Dino, deputado Luiz Paulo, deputada Sara, por essa oportunidade, né, de estar aqui. Assim que soubemos, vou ser breve, assim que soubemos dessa nova data, eu sou do interior, formamos um grupo de trabalho, né, em que eu me sinto muito bem representada, porque muitos desse grupo de trabalho estão aí, João Valois, Daniel Marques, Gilson Jardim, estão aí, né, e eu só venho ressaltar alguns pontos que, desde o começo, eu ouvi os senhores deputados, Vossa Excelência, comentarem a respeito. Nós não estamos aqui falando apenas sobre os PETs, né? E, como disse o doutor Vicente, com muita sabedoria, eu mandei algumas sugestões, e inclusive já estão, não apenas eu, mas como todo o grupo de trabalho, mas essa é uma coisa realmente muito minha, que muito me incomoda, sobre a terminologia animal de rua, né? Então, eu fiz uma minuta em que de uma forma efetiva, que fique extinta essa terminologia animal de rua e que seja colocada animal em situação de rua. Sim, a gente já acatamos isso, eu até fiz referência à questão de pessoa com deficiência ao invés de pessoa deficiente, e pessoa escravizada e não escravo. Então, está acatado isso, com certeza. Tanto o nosso juiz federal, que falou aqui agora, o Vicente Paula, quanto Vossa Excelência, estão cobertos de razão, essa sugestão será acatada. Sim, é porque promove uma abordagem mais humanizada e respeitosa, né, em relação aos animais e aos direitos e à dignidade desses animais em situação de vulnerabilidade, que nenhum deles pediu para estar ali, né? E, em segundo, eu peço uma atenção especial quando os colegas forem debater com os protetores de animais que, de uma forma assim heróica, né, executam o trabalho do Estado, né? Eles executam porque eles assumem uma responsabilidade daquele animal que não tem para onde ir, e eu vejo muitos protetores, muitos ativistas, muitas ONGs, a maioria sem apoio do Estado, a maioria sem recursos, a maioria sem ter como cuidar desses animais que vieram de uma situação de rua, e o resgate é só a ponta do iceberg. Então, tudo está conectado, os animais e a causa humana, né? Porque a saúde mental dessas pessoas fica realmente muito abalada, fica a vida desses seres humanos, que também importam muito, né? Eles precisam ser olhados com uma assistência do Estado, uma assistência psicossocial, uma assistência
eles precisam de um monitoramento, eles precisam de um apoio. Quando se fala em vacinação, é muito fácil a gente falar da vacinação de um PET que nós temos em casa, ou 2 ou 3, mas não de um protetor que tem 40 PETs em casa, como ele vai se locomover com recursos próprios que normalmente ele não tem. Então, a gente está falando de todos os municípios e nem todos os municípios oferecem ajuda de custo para esses protetores e ativistas, né? E eu vou finalizar de uma forma um pouquinho diferente, fazendo um questionamento, né? Quantos animais ainda terão que morrer até que o Estado cumpra a sua função, né? E que não se trata apenas de uma omissão administrativa, trata-se de uma negligência moral, porque toda vez que o poder público cruza os braços, ele autoriza o abandono e naturaliza a crueldade e institucionaliza a dor. Enquanto houver um animal caído, sem socorro, nenhuma cidade, principalmente o Rio de Janeiro, pode se considerar humana. Então, eu finalizo pedindo socorro para os animais e socorro para os animais humanos que socorrem essas vidas. Muito obrigada a todos e deixo aqui o meu carinho. Obrigado a você, Patrícia Nunes. A Lourdes, da nossa assessoria, acaba de dizer, e eu compartilho com vocês todos, que a Patrícia Nunes, que é uma grande liderança aqui da região dos Lagos, ela fez reuniões preparatórias com 15 pessoas de vários municípios, está aqui Rio, Saquarema, Itaperuna, Rio das Ostras, Niterói, Cabo Frio, São Pedro, Iguaba, Petrópolis e Maricá, exatamente para discutir temas ligados à audiência. Então, parabéns mais uma vez, Patrícia Nunes, não só pela sua participação, mas pela sua militância e por ter agregado pessoas de tantos municípios para discutir o tema nosso